A paz do Senhor. Estamos aqui no podcast Relatos da Construção. Meu nome é Geisel de Paula e hoje, com muita alegria e satisfação, nós recebemos aqui o pastor Marco Almeida, pastor do setor 14 do Jardim Ângela e secretário da nossa igreja, do Ministério do Belém, secretário adjunto da Confradesp? E da igreja também. E da CGB, CGB da Confradesp e da igreja do Ministério do Belém. Pastor Marco, a paz do Senhor, tudo bem com o senhor? Oi, senhor Geisel, muito bom, graças a Deus, é um prazer estar aqui convosco. Já quero aproveitar aqui a abertura para cumprimentar a todos os nossos irmãos que estão ligadinhos conosco, né? Bem como os nossos presidentes, pastor José Wellington, pastor Wellington Costa Júnior, a diretoria de nossa igreja. E estamos aqui nesse momento importante da vida da nossa igreja, da nossa vida, porque nós fazemos parte dessa história, né? Sim, verdade. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, pastor, é o seguinte: o podcast é Relatos da Construção, mas eu gostaria de saber em que momento que o senhor entra no cenário religioso aqui, ministerial da Assembleia de Deus. O senhor sempre foi crente, sempre foi assembleano? Em que momento que a sua vida se misturou com a vida da instituição? Bom, na realidade, na minha infância, por volta dos 9 anos, eu fui para a igreja, né? Meu pai congregava em uma igreja do Ministério Coirmã, e eu fui então para essa igreja, lá participei do departamento infantil, pré-adolescência infantil, ainda era infantil na época, não tinha as divisões que nós temos hoje. Fui batizado com o Espírito Santo no departamento infantil e fiquei lá alguns anos. Aí, mais na adolescência, eu saí, fui dar uma voltinha lá no mundo lá para ver como que eram as coisas, e, entre aspas, desculpa a expressão chula, mas acabei quebrando a cara, e voltei para o Evangelho com 15, 16 anos aproximadamente. E daí para frente, então, voltei no setor 14, né? E ali no setor 14, minha Assembleia de Deus do Ministério do Belém, a gente passou ali então a nossa juventude, final de adolescência, a nossa juventude, cantei na Umadijá, antiga Umadijá, que hoje é uma DEB, e desde então me envolvendo na obra do Senhor a partir dali. Então, quando o senhor retorna para a igreja, para Jesus, a nossa sede estava consolidada ali já na Conselheiro Cotegipe. Sim. Participou de congresso ali, como eu também participei. Sim. Fechava a rua, muita gente. Isso aí. Não tinha telão lá na entrada, telão no estacionamento, porque não cabia gente, né? Verdade. Foi justamente nessa época. Justamente nesse período aí. Ok. Ok. E no seu trabalho na secretaria da igreja, de que forma o senhor se envolveu com a construção do novo templo? Então, Geis, olha que coisa interessante. É óbvio que, estando secretário hoje do Ministério, adjunto do Ministério da nossa convenção, o nosso envolvimento com a construção ele é constante, até por questão de documentação, documental, todas as burocracias necessárias. Mas eu já me envolvi com a construção desse templo antes de ser secretário e antes de ser setorial. Por quê? Porque, preciso voltar um pouquinho então à história para a gente poder entender. Lá no setor 14, eu fui da gestão do pastor Dedé, depois pastor Tenório, né? Saudoso pastor Dedé, saudoso pastor Tenório. E depois do pastor Tenório, nós recebemos o pastor Odilon Issacarã. Tivemos o privilégio de ficar com ele 6 meses lá conosco no setor 14. Passados esses 6 meses, veio o pastor Américo. Foi uma permuta do pastor Odilon com o pastor Américo. O pastor Américo estava em Vila Espanhola. O pastor Américo foi para Jardim Ângela e o pastor Odilon veio para Vila Espanhola. Então, começamos a trabalhar ali com o pastor Américo. E eu já envolvido na mocidade, o pastor Fábio Tenório era o meu coordenador de jovens na época. A gente tinha uns grupos chamados GAESC, que eram os grupos de jovens que a gente ia para regionais, como regionais hoje, pregaram o evangelho lá nos cultos de jovens. A gente era envolvido nesse trabalho aí. Aí eu casei-me, em 93 eu casei, e então aprove a Deus, né, justamente nesse período, o pastor Américo tinha acabado de chegar no setor, ele chegou em 92, eu me casei e fui convidado por uma igreja coirmã, e eu acho que não tem problema a gente mencionar o nome, era Ministério de Carapicuíba na época. Quando o pastor Luiz Gonzaga faleceu, alguns campos ficaram independentes. Aí o Lídia lá ficou independente de Carapicuíba. Tá. E nesse período, o pastor de lá me conheceu e me convidou para ir trabalhar lá, na secretaria daquela igreja. E aí no domingo à noite que eu fui pedir a documentação ou a carta de transferência ou mudança,
o pastor Américo tinha acabado de fazer a troca de tesoureiro e secretário do setor 14, que até então essa função era acumulada por um irmão só, que inclusive hoje congrega comigo lá no setor 14. Uhum. E aí o pastor Fernando assumiu a tesouraria e não tinha ninguém para a secretaria. Aí eu subi, o pastor Fernando estava fazendo os dois até o momento. Aí eu subi, o pastor Fernando me cumprimentou, nós somos amigos, ele falou assim, o que vai fazer, Marcão? Eu falei, eu vim pedir uma carta, vai viajar? Eu falei, não, eu estou indo embora. Embora? Como assim? Eu vou trabalhar no outro ministério. Tá. Aí nesse momento o pastor Américo subiu. Quando o pastor Américo subiu, me cumprimentou, Marcão, como que você está, tal? Aí o Fernando falou, pastor, ele vai pegar uma carta, ele vai embora. Vai embora? Vai embora para onde? Aí eu contei para ele a história, ele falou, não, negativo. Secretário por secretário, eu preciso de um secretário aqui, e você será o nosso secretário. Aceita? Você está em casa? Já eu falei, amém, pastor, agradeço. E aí assumi, então, a secretaria do setor 14 na época, e ele me colocou também como auxiliar na tesouraria do pastor Fernando. O pastor Fernando era o tesoureiro e eu o segundo dele. 93. 93. Bom, e aí começamos, então, a trabalhar com o pastor Américo e dar andamento no setor. Então, a gente atendia congregações, representava o pastor, pregava em eventos, dava estudo para casais e etc. Bom, em 2002... houve a morte do saudoso pastor Luiz Branco, que estava no setor 6. E o presidente, juntamente com o ministério, entendeu que a pessoa adequada para assumir o setor naquela época era o pastor Américo. Então o pastor Américo foi convidado a sair do setor 14 para vir para o setor 6. Nessa ocasião, eu fui convidado pelo pastor Américo, é até interessante esse convite, porque o pastor Américo veio aqui na Cotegipe, teve uma reunião com o pastor presidente, definiu que ele iria sair mesmo. Ele chega na quarta-feira à noite lá em Jardim Ângela, nós estávamos reunidos, e aí ele falou assim, olha, eu vou ser transferido para o setor 6, virá para cá outro pastor, e aí na conversa tal, ele falou assim, o meu primeiro setor que eu pastoreei foi Diadema, de Diadema eu fui para Vila Espanhola, não levei nenhum obreiro comigo, de Vila Espanhola eu vim para o 14, não trouxe nenhum obreiro comigo, é uma questão ética minha, mas eu quero quebrar essa regra, daqui eu levaria você, Marcos, você quer ir comigo para o setor 6? Falei, mas é óbvio, pastor, eu já tinha colocado no meu coração ser formado pelo pastor Américo. E aí, então, vim com ele para o setor 6. E aí, no setor 6, então, eu sempre auxiliando o pastor Américo. E aconteceu, acho que eu não me lembro exatamente o ano, Jesus, foi 2004, ou já era em 2002, o pastor Américo havia assumido a tesouraria da construção. Isso, acho que foi em 2003. Eu acho que foi em 2003. Ele havia assumido a tesouraria da construção. Então, todas as notas, todos os pagamentos desta obra aqui que nós estamos já instalado, o pastor Américo gerenciava esse pagamento. E o que acontecia? Quando o pastor Américo saía em férias, ele viajava para a América, quem que ficava nessa tesouraria? Eu. Uhum. Eu que ficava lá dando andamento, fazendo os pagamentos, fazendo os controles, recebendo as contribuições e tal. Então, foi justamente nesse período que eu comecei a me envolver com essa construção, entendeu? Já ajudando na tesouraria de pagamentos dessa obra que já tinha se iniciado. Começou com a compra do terreno, segundo informações até do pastor Américo, o pastor Adeli, foi mais ou menos uns 4 anos para pagar o terreno, e depois já com a obra em andamento. Isso também. aí. Foi feito um carnê para os setores, né? Perfeito, as contribuições dos setores que vinham, havia uma cotização para os setores, então lá na tesouraria da construção, nós recebíamos esses valores que vinham dos setores, e fazer os pagamentos, a parcela do pagamento do terreno e também já de algumas coisas que já estavam sendo feitas, trabalhadas no terreno, terraplanagem, outras coisas mais estavam sendo feitas aí. Sim. Então, eu já me envolvi na construção desde aquela época. Sim, sim. Muito bom saber. E de que forma, pastor, já com o templo construído e depois os prédios anexos, né, administrativo no fundo, que eu costumo chamar de ala oeste, aqui nós estamos na ala leste, no prédio da frente. De que forma o serviço da Secretaria da Igreja foi aprimorado com as novas instalações? Bom, na realidade, a nossa secretaria ela só mudou mesmo de espaço, né? Lá na Cotegipe, nós tínhamos também 2 momentos, nós tínhamos a Secretaria de Eventos, que ela era lá no estacionamento. Sim. Que ela é utilizada para todos os eventos de porte do nosso ministério, que é gerenciado pela Secretaria, e a Secretaria no seu hall de atendimento, a sua sala de atendimento. Hoje, aqui nas novas instalações, nós temos o mesmo molde. Nós temos o primeiro subsolo, os guichês de atendimento dos nossos eventos,
Temos a Secretaria da Confradesp, que é do lado. Sim. E temos também o atendimento da CGADB. Sim. E temos a secretaria, a parte toda burocrática da Secretaria-Geral, no terceiro andar, na área administrativa, onde a gente atende os irmãos e tal, mas a grande massa de atendimento mesmo é de eventos, quando a gente tem os eventos, né? Lá em cima é mais atender secretário, um pastor, um documento seja necessário, e as partes burocráticas que a gente vem dando andamento dentro do Ministério. Agora, com a gestão agora que nós temos, né, a nova gestão que temos, já está sendo desenvolvido a parte de informática. É algo que a gente já vinha trabalhando lá atrás. Nós estamos praticamente startado o projeto, mas ele parou quando entrou a nova gestão, e a nova gestão, então, tomou a rédea para dar andamento nesse processo. Então, eu tenho a ideia aí, já conversei algumas vezes com o nosso gestor, o André, nosso sistema de secretaria será muito mais otimizado, né? Ele precisa ser alavancado, algumas coisas que a gente ainda faz papel burocrático podem ser otimizados e nós temos já a ideia e know-how para isso. Agora só precisamos aí no desenvolvimento. Eu acho que logo mais para frente nós teremos um programa novo de cadastro de membros, de pedido de documentos, porque alguns documentos são feitos ainda papel, por exemplo, uma consagração de obreiro, para você ter uma ideia, eu recebo o dossiê aqui ainda via papel. E a nossa ideia lá atrás era já criar um sistema de que a Secretaria do Setor, ele escaneia o documento e me manda via arquivo. Tudo arquivo. E a aprovação também do pastor setorial, ao invés dele ter que assinar uma ficha, ele pode até assinar essa ficha, mas eletronicamente, né? Essa é uma ideia que nós já tínhamos aí, já estávamos em pauta, mas, repito, por conta dessa nova gestão, esse projeto parou e ele está trabalhando agora, essa é uma nova linguagem de programação para todo o Ministério, e eu acredito que vai contemplar essas ideias da nossa secretaria. Agora, os arquivos de papel lá, eles foram remanejados para cá? Foram. Até porque... Eu achei muito rápida a mudança. Quando eu perguntei, já tinha acontecido. A única coisa que ainda está lá na Secretaria de Eventos do Antigo Templo, que vai voltar para cá, que vai vir para cá, são as fichas dos obreiros, porque secretaria, por mais que você digitalize, hoje requer documento, você não pode se fazer de documento, né? Já disse tudo, é um documento, né? Então, nós vamos agora dentro da Escola Bíblica, que ficou pronto os nossos armários na Secretaria de Eventos para arquivar essas fichas de obreiros antigos, né? Então, nós vamos trazer agora para cá, a partir da próxima semana, e intercalar aqui as nossas documentações totais. Agora, uma grande parte disso será digitalizado, como o senhor falou. Sim. Eu não vejo ser plausível a gente digitalizar aquelas fichas antigas. Eu acho que seria um dispendioso trabalho, porque talvez ali eu tenho muitos ministros também que já faleceram, que talvez não foi dado baixa. Sim. Então, acho que não seria plausível. Então, justamente, nesse momento, nós vamos deixar ali os arquivos. Agora, tudo, desde quando eu assumi a secretaria, 2018, tudo eu tenho digitalizado. Entendi. Tudo eu peço à equipe para digitalizar, para a gente ter toda a documentação já em sistema para qualquer eventualidade. Entendi. E em relação às festividades, reuniões ministeriais, EBOs, AGOs, o que mudou da Cotegipe para cá? Olha, Geiso, na realidade, mais uma vez eu vou repetir, essa mudança nossa, entre aspas, ela foi mais logística, né? Porque os guichês aqui são o mesmo número de guichês que a gente tinha lá. Agora, óbvio, a nossa escola bíblica, ela tomou uma projeção maior de 2018 para cá, né? Nós tivemos o ano passado, eu precisaria levantar com exatidão, mas aproximadamente 5.500 a 5.600 alunos participando. Esse ano, quase 7.000, 6.900 e alguma coisa. Então, nós tivemos um número alto, né? Então, o que aumentou foi o fluxo de trabalho. Agora, aqui nós também temos um privilégio, porque por conta da Secretaria de Eventos ficar ali embaixo do primeiro subsolo, há um espaço ali muito grande em que foi patrocinado pela CGADB um lounge ali, né? Sim. E nós tivemos também alguns quiosques de representantes de produtos cristãos e também um quiosque do Pão de Queijo. Casa do Pão de Queijo. Da Casa do Pão de Queijo, que nos atendeu em toda a EBO. Então, nós tivemos assim um lounge, ou seja, você assistia as palestras, 3 palavras de manhã, almoçava, até começar o culto às 12h30, você tinha um ambiente para sentar, bater um papo, comer um docinho, sim, participar com os amigos. Uma resenha, isso ficou muito bom. Então, nessa mudança nossa para cá, esse espaço nos proporcionou isso.
porque no antigo templo nós não tínhamos essa possibilidade, até porque era estacionamento ali na frente, né? Então, nesse sentido aí, foi muito bom. Agora, óbvio, a secretaria ela está no terceiro andar, ela está numa sala específica, como tinha no outro prédio, mas nada assim tão diferente, né? Poderíamos dizer. E qual que é a mensagem que o senhor gostaria de deixar para as novas gerações que talvez não tenham conhecido a antiga sede lá na Cotegipe, com as dificuldades apresentadas? Claro que essas dificuldades elas foram aparecendo com o tempo, por causa da demanda, né? Mas cooperam agora nesse novo espaço, né? Que mensagem que o senhor deixaria para essas novas gerações? Geiso, na realidade, assim, nós temos duas questões interessantes aí. A primeira mensagem que eu deixo para todo novo obreiro e todo cristão é que a obra de Deus é viva, a igreja é viva, a igreja cresce. E a maior prova disso é que lá atrás, quando se pensou na Conselheiro Cotegipe, pensou-se num templo de magnitude tal, Sim, que não atendeu mais às necessidades. com o tempo. E hoje aqui, permita-me a liberdade, já não atende mais também, porque a igreja tomou uma dimensão extraordinária. Isso nada mais é do que fruto do trabalho das congregações, dos setores, né? Porque é lá no bairro que nós estamos pregando o evangelho, anunciando, a ponta da lança. É como diz um grande amigo, nós somos o fronte, né? Sim. Nós somos o fronte da batalha. E se o fronte não estiver bem, perde-se a batalha no quartel-general, né? E então, o que eu deixo para essa geração é isso. Comprometimento com o evangelho, comprometimento com Jesus Cristo, e sabendo que você está numa igreja sadia, que cresce a cada ano, e temos trabalhado bastante. Então, hoje estamos aqui, graças a Deus por essa dependência, louvamos a Deus pela visão dos nossos presidentes, pelo trabalho de todos os pastores, de toda a membresia do nosso ministério, que isso aqui é um produto de todos nós, membros do Belém, né? E entendendo que logo, logo a gente vai precisar pensar em algo maior, né? Aliás, já devemos pensar em algo maior, sim, porque se você for pôr em proporção de número de membresia dos nossos setores, determinados eventos aqui, a gente superlota essa casa, né? Então, é tanta prova que você vê trabalhos de jovens, adolescentes e até do círculo de oração feito em proporções, porque não dá para acumular todos num dia só. Tem né? que escalar. Né? Então, o que eu deixo para essa juventude é isso. Foco em Jesus Cristo e conhecendo mais a sua denominação, a sua igreja, e sabendo que a nossa igreja, a Assembleia de Deus, Ministério do Belém, é uma igreja sadia, uma igreja que tem palavra de Deus, homens comprometidos com o Evangelho, e é isso que nos faz caminhar a cada dia nesse ministério, nesta igreja, servindo ao nosso Deus. Muito bem. Venha fazer parte dessa história, dia 15 de novembro, feriado nacional, grande inauguração do novo templo da Assembleia de Deus, do Ministério do Belém, em São Paulo. Está marcado para a tarde, às 14 horas, uma saída, uma carreata da Conselheiro Cotegipe 273 para cá, Rua Doutor Fon, número 140. E às 15 horas, aproximadamente, estaremos todos aqui para inaugurar este espaço. Eu sei que a gente já está aqui há um bom tempo fazendo cultos, realizando cultos, só que agora, vamos dizer assim, com todas as dependências inauguradas, no dia 15, você é o nosso convidado especial. A casa não é só nossa, a casa também é sua. Este foi o podcast Relatos da Construção. Meu nome é Geiso de Paula, conversei aqui com o pastor Marco Almeida, líder, pastor do setor 14 do Jardim Ângela, e ele deu aqui o seu depoimento, a sua versão, a sua história, né, a sua participação na história do Relatos da Construção. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.